Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Que bom que a gente está junto aqui. Glória a Deus. Dezembrou. Meu Deus, o ano voou, né, gente? Que ano. Que ano. É tão interessante que esses rituais de passagem, eles são muito importantes na vida do ser humano, na nossa existência humana. E dezembro é aquele mês que a gente começa a fazer as promessas para janeiro. Não, ano que vem eu vou fazer mais jejum, ano que vem eu vou orar mais, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem, segunda-feira, né? É a segunda-feira macro, é o ano novo, é a virada, né? Mas é interessante também porque a gente começa a olhar um pouco para trás e ver a benevolência, a bondade, as turbulências, as faltas do ano que passou. Então, não sei se vocês já estão aí nessa retrospectiva 2022, mas naturalmente a gente faz. Entra em dezembro, a gente começa a fazer, nas festas familiares, a gente começa a conversar sobre isso. A gente começa a pensar o que Deus fez, o que aconteceu, o que era esperado, o que nós planejamos na virada de 2021 e que a gente não conseguiu cumprir. E a gente faz um balanço. Literalmente, algumas empresas fazem isso na virada do ano, não é? É o balanço. Dezembro é o mês do balanço. E aí, como é que foi o seu ano? É uma pergunta retórica, você não vai responder para mim. Mas eu vou te dar, assim, 1 minuto. Faz uma retrospectiva aí na sua mente. Como é que foi o seu ano? O que deu certo? E o que não deu? Eu não sei o que passou pela sua cabeça. Mas normalmente, quando a gente faz essa breve avaliação assim, a primeira coisa que nos ocorre são as nossas conquistas. E essas conquistas, normalmente, elas estão ligadas àquilo que a gente construiu, àquilo que a gente conquistou financeiramente, as dívidas que a gente conseguiu pagar, as viagens que a gente conseguiu fazer. E, dependendo do assunto, você vai pensar naquele filho que estava desviado e voltou para o caminho do Senhor, ou aquele marido que se converteu depois de muitos anos de oração. Mas imediatamente, gente, quando a gente faz um balanço, a gente para fazer um balanço, a maioria das pessoas hoje, a maioria de nós, hoje, a gente faz uma retrospectiva para ver, quando a gente fala o que deu certo, aí você vai pensar se você deu conta de pagar suas contas, se a sua empresa fechou com um balanço bom, se o seu emprego permanece, se você conseguiu pôr comida na mesa. Tudo que a gente pensa imediatamente está ligado ao que a gente tem. E para onde a gente está indo? Essa é a pergunta da minha mensagem. Para onde nós estamos indo? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. João 6. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, a versão Nova Almeida atualizada, e nós vamos ler a partir do verso 22. João, capítulo 6, a partir do verso 22. Quando você começa desde o começo do capítulo, você vai ver que nós temos 2 episódios aí no início do capítulo, que é a multiplicação dos pães e peixes, e logo em seguida da multiplicação, Jesus mata a fome da multidão, seus discípulos entram no barco e vão para outra margem, e Jesus não entra com eles no barco, Jesus ainda fica atendendo a galera, e depois vai se encontrar com eles andando sobre as águas. Não é, pela descrição de João aqui, não é o capítulo em que Jesus chama Pedro para fora do barco, eles só recebem Jesus no barco com alegria, Jesus entra no barco e eles chegam em Cafarnaum, ok? A partir do verso 22, a palavra do Senhor diz assim, segundo o Evangelho de João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos.
tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu, e dizia: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discernir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso? Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde? Para quem iremos? O Senhor tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Senhor, essa é a sua bendita palavra. Ela é vida. Que o teu Espírito Santo nos ensine, nos convença, que essa palavra entrando pelos nossos ouvidos, que ela impregne nossa mente, caia no nosso coração e vire uma atitude concreta nas nossas escolhas, na maneira que a gente vê a vida, na maneira que a gente te segue e te obedece. Em nome de Jesus, nós oramos. Esse texto, ele é muito desconcertante, mas ao mesmo tempo que ele parece complicado, ele é muito simples. É tão interessante, às vezes, quantas vezes Jesus enfatizou nesse texto, quantas vezes ele diz: e eu os ressuscitarei no último dia. O grande lance aqui é que Jesus está falando assim: olha, vocês estavam condenados. Pelo pecado de Adão, vocês estão condenados à morte. Não há esperança para vocês. Porque nenhum homem, por mais que se esforce, consegue cumprir toda a lei de Moisés. Vocês se esforçam, mas vocês não conseguem, vocês não dão conta. Vocês herdaram o pecado do primeiro Adão. E ele está falando: eu sou o segundo Adão e eu vim para reconectar vocês com Deus. Então vocês não podem ser salvos no próprio esforço de vocês. Vocês não podem ser salvos pela atitude moral de vocês. Vocês não podem ser salvos pelo comprometimento e a tentativa insistente de cumprir a lei de Moisés. Não é suficiente. A lei servia como um aio, a lei servia como uma base, a lei servia como uma preparação para a plenitude daquilo que Deus iria fazer através de Jesus. Vocês estão entendendo? A lei não era o tudo, a lei era só o sinal. A lei estava só sinalizando para aquilo, para a obra completa da cruz. E aquele momento havia chegado. E Jesus estava falando: olha, vocês vão ter que comer da minha carne e do meu sangue. Ele não está falando de canibalismo, gente. Ele estava falando: vocês vão ter que me aceitar por inteiro. Quando a gente come alguma coisa, isso passa a fazer parte de nós, é ou não é? Eu como alguma coisa, isso vai entrar pelo meu organismo, o meu organismo vai absorver todas as vitaminas, proteínas, sais minerais daquele alimento e vai desprezar aquilo que não serve. Mas é aquele alimento que vai me dar substância, vida, saúde, é ou não é? E é disso que Jesus está falando. Gente, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e a multidão veio atrás dele buscando mais comida. A multidão estava se relacionando com ele por aquilo que ele podia oferecer de bom para a multidão. E eles não estavam pensando aqui em salvação, eles estavam pensando em matar a fome, eles estavam pensando nas coisas da terra, eles não estavam pensando em vida eterna, eles não estavam pensando em redenção do pecado, eles estavam pensando: o que você tem para mim agora, para resolver o meu problema agora. E muitas vezes, gente, é assim que a gente se relaciona com Deus, até dentro da igreja evangélica. A gente está dentro da igreja, a gente frequenta a igreja, mas a gente está sempre interessado em que Deus vai fazer por mim agora.
Senhor, como é que o Senhor vai me salvar? Senhor, como é que o Senhor vai fazer com meu filho? Senhor, o que você vai fazer dessa situação aqui? E o que Jesus está falando aqui com esse povo, e ele começa a falar assim, ó, vocês vieram atrás de pão, né? Vocês vieram atrás de pão. E é tão interessante que Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Mas eles perguntaram assim, que sinal que o Senhor vai fazer aí para a gente crer no Senhor? Esse é o problema de quem se relaciona com Deus de uma maneira utilitarista. Quando o Senhor, a gente se relaciona com Deus com os bolsos de Deus. Igual aqueles filhos que chegam da viagem, vem no papai, filhinho. Os meninos já vêm com a mão no bolso, o que você trouxe para mim? Isso não é gente, ok, tem a maturidade da criança. Mas se isso não for consertado, ensinado, é assim que ela vai crescer com o pai. Vendo no pai sempre um banco. E Deus não quer só te dar bens materiais. Deus não quer só sanar o seu problema terreno. Deus quer consertar o seu problema com a morte. Porque, gente, você pode ser milionário, trilhardário, sua empresa é próspera, você está num país maravilhoso. Na hora que você bater com a caçuleta, morrer, falecer, não interessa quanto dinheiro você tem. Você não leva nada no caixão. Caixão não tem gaveta. E morte não manda recado. Estou chegando. Ela chega. E a gente vive como se a gente fosse eterno. No plano original nós seríamos eternos, mas escolhemos o pecado, fomos distanciados de Deus, e Jesus então veio fazer uma obra de resgate, nos voltar para a possibilidade de viver uma vida eterna. Mas ainda assim, a gente quer a vida eterna, então a gente pega a vida eterna que Jesus dá para a gente, guarda no bolso, ai que bom, ufa, estou livre da morte e do inferno, agora eu quero saber o que eu vou levar nessa vida. E parece ser uma coisa legal, gente, mas sabe qual que é o problema dessa mentalidade? É que quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente não fica. Quando a economia fica torta, a gente não fica. Quando o filho não volta, a gente não fica. Quando o câncer leva a pessoa amada embora, a gente não fica. E foi isso que aconteceu com os discípulos aqui. Aqueles discípulos ouviram Jesus, e Jesus, todo o tempo ele está falando, escuta, se vocês querem viver, eu estou aqui, eu sou o Filho do Deus eterno, eu sou o pão que desceu do céu, coma de mim, prova da minha vida, deixa a minha vida ser absorvida pela sua vida. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, gente, as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente inverteu as polaridades. A gente tem um relacionamento utilitarista com Deus. A gente quer vir para Deus para Ele consertar nosso casamento. A gente quer vir para Deus para Ele tirar a gente da falência. A gente quer vir para Deus porque a gente quer ter um país próspero, abençoado, com o presidente que a gente escolher. E a gente quer que fuzila aquele que pensa diferente da gente. Tem nada a ver com o reino de Deus isso, gente. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Sabe em que contexto que Jesus veio? Sabe em que contexto que Jesus se manifestou? Ele se manifestou no Império Romano. Sabe o que o Império Romano fazia? Punha fogo nos crentes para iluminar a rua. Jogava na arena para diversão. Cobravam impostos absurdos. Tirava o couro do povo. O povo plantava, se esforçava, suava, colhia, ele vinha e cobrava, através do próprio povo judeu. Por isso que Mateus era tão odiado, porque ele era um cobrador de impostos, era um judeu cobrando impostos abusivos para o Império Romano. Enquanto o Império Romano ostentava o seu poder e a sua riqueza à custa da miséria do povo. Depois veio a perseguição à igreja, aí passaram a queimar crente por diversão. E é nesse contexto que a igreja ia avançando e o Espírito de Deus ia acrescentando todos aqueles que iam sendo salvos. Era nesse contexto que a igreja de Jesus era expandida, crescia e anunciava o Evangelho. Era nesse contexto. Mas a gente quer ficar deitado eternamente em berço esplêndido.
A gente não valoriza as liberdades que a gente ainda tem. Você pode ler a Bíblia, você pode dar a Bíblia de presente, mas você não faz isso. Você quer a palavra de Deus que vem na boca do pastor. E às vezes você não quer vir nem na igreja. Hoje eu vou cultuar no YouTube. O povo fala comigo assim: Helena, você é minha pastora. Não sou não. Sou não. Porque o pastor não é só aquele que prega não, gente. Pastor é aquele que põe a ovelha debaixo do braço, entendeu? Às vezes arranca os carrapichos da ovelha, dá umas tosas boas nela, tá? Dá comidinha para a ovelha, dá água para a ovelha, de vez em quando a vara e o cajado, né? Tá tudo no pacote. Mas a gente quer o pastor do YouTube, porque o pastor do YouTube não vai ver as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus desvios de caráter, né? Aí fala: esse é meu pastor. Então vem cá, deixa eu te conhecer melhor. Aí o pastor local que faz enterro, visita no dia da dor, aconselha o casal que está se divorciando por puro capricho, meninice, mimimi. Aí o pastor tem aquela paciência, aquela graça, dá vontade de dar varada, mas aí tem que dar amor. Aí com ele ninguém quer tirar foto não, porque é o pastor. Esse aí que é seu pastor. Gente, isso revela o nosso coração. Jesus, o Filho de Deus, estava ali se derramando no meio daquele povo. Ele acabou de alimentar uma multidão e ainda vem uma boca do capeta e fala assim: o que você vai fazer para a gente ver que o Senhor é Filho de Deus mesmo? Vai te catar. É por isso que era Jesus, não era eu, né, gente? Graças a Deus, eu ainda estou no processo. Entendeu? Meu processo, Senhor, graças a Deus que o oleiro não desiste do vaso. De vez em quando ele vai olhar para mim e fala: ei, Helena, vamos começar de novo, Helena, vem aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse povo estava vendo Jesus. Eles estavam vendo Jesus. Em Cafarnaum ele ensinava na sinagoga, saía, começava a curar o povo. Ele curava o povo, ele fazia milagre, ele andava sobre a água, multiplicava pão e peixe. O que mais que o Senhor vai fazer? Uma insatisfação latente. Jesus está te dando pão, Jesus te dá uma casa para morar, Jesus te dá saúde para viver, e você fica: o que mais que o Senhor vai me dar em 2023? Tá pouco, Senhor, você está abençoando mais fulana. Fulana trocou de carro, eu não troquei de carro. Agora sou eu que vou falar mais uma vez: vai te catar. Acha tudo. Literalmente vai te catar. Acha todos os pedaços e fala: Jesus, conserta, por favor. O que a gente está vivendo, gente? Que tempo é esse que a gente está vivendo? A nossa esperança é o reino que Jesus vem instaurar. Esse reino jamais terá fim. E nesse reino, sim, esse sim, será um reino de justiça e retidão. Mas até lá, nós cristãos já vivemos sob esse reino. Então não interessa o que está acontecendo ao redor. Nós somos chamados a ser luz e a ser sal. Ponto final. Se a coisa está do jeito que a gente gosta ou se a coisa está do jeito que a gente não gosta. Se o seu candidato venceu ou se o seu candidato perdeu. Não interessa. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz e para ser resposta para um mundo quebrado. O mundo está quebrado. Agora a igreja também fica quebrada quando ela começa a confiar mais no poder do homem do que no poder de Deus. Mesmo quando um ídolo for bom, ele será derrubado. Deus não vai poupar um ídolo porque ele é bom. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus não dá a glória dele para ninguém. E Nabucodonosor foi muito necessário para Israel. Deus mandou Babilônia. Deus passou o rolo compressor. Por quê? Porque ele queria corrigir o seu povo. Como nós vamos reagir quando as coisas não saem do jeito que a gente quer? Na política, na economia, na família. Como é que nós vamos reagir? Na nossa saúde física.
Como é que nós vamos reagir quando a cura não chegar? Como é que nós vamos reagir quando o filho que está desviado não voltar? Como é que nós vamos reagir quando o casamento que você se debruçou sobre ele, lutou sobre ele, um não quis, foi embora? Como é que você vai reagir? Você pediu, Deus, traz de volta, e Deus não trouxe. E aí? Como é que nós vamos reagir? Será que nós vamos reagir como aquela multidão de seguidores de Jesus? Que na verdade não estavam seguindo Jesus coisa nenhuma. Eles estavam seguindo as multiplicações de pães e peixes. E cutucando Jesus para ver se Jesus fazia mais milagres para eles se beneficiarem. Quando a gente recebe um milagre, uma bênção, uma multiplicação, não é só sobre nós, gente. E não é só para nós. A vida que transborda de Jesus para nós, ela passa por nós e transborda para o próximo. Se a gente tem dinheiro, se a gente está sendo bem sucedido, se o salário está em dia, não é só para você não, queridão. É para você abençoar a vida de alguém. Se você tem um carro bacana, não é para servir só a sua família não, queridão. É para servir o reino. Põe à disposição o carro. Quinta-feira o carro é da igreja. O que vocês estão precisando? Precisa que pegue a Helena e o João lá no aeroporto? Nós vamos. Serve com aquilo que você tem. Mas a gente não tem a cabeça de servo quando a gente quer ser servido. E a gente está se utilizando das bênçãos de Deus, e a gente está revirando os bolsos de Deus e falando, o que é que eu levo? Faz aí algum sinal. E Jesus está falando, gente, eu vim dar para vocês muito mais do que esse pão que cai do céu e que mata a fome temporariamente. Eu vim dar para vocês muito mais essa roupa que vocês estão vestindo, a bolsa de marca, o carro que vocês dirigem. Eu vim dar para vocês vida eterna. Eu vim livrar vocês do estado de morte que vocês se encontravam, e eu tenho uma vida para ser implantada em vocês pelo meu corpo e pelo meu sangue. E a partir do momento que você me aceitar na totalidade do que eu sou, você vai crer, você vai me aceitar na totalidade que eu sou. Por que as pessoas tinham que aceitar Jesus na totalidade? Por que Jesus está falando, eu sou? Come da minha carne, essa carne aqui humana, bebe do meu sangue. O que ele está falando, querendo dizer com isso? Gente, o Messias que era esperado pelo povo judeu não tinha nada a ver com Jesus. Não era um filho de um carpinteiro. O Messias que eles aguardavam era um cara poderoso num cavalo branco, que restituísse a Israel o poder dos tempos do rei Davi, que libertasse Israel do poderio do Império Romano, que fosse o salvador da pátria. E Jesus veio numa caixa completamente diferente. Então eles estavam diante do Filho de Deus, mas eles não percebiam que aquele que estava livrando-os da morte pelo seu corpo e pelo seu sangue, estava diante dos olhos dele, mas eles não queriam, não aceitavam. Eles queriam só as benesses, os milagres, os pães e peixes. E a gente está vivendo uma vida assim. Quando eu perguntei para você como é que foi tudo que deu certo, gente, eu não preciso estar dentro da sua cabeça, eu sou humana como você. É recorrente a gente pensar nas bênçãos materiais. O emprego, não é que o dinheiro seja pecaminoso, não é que ter coisa seja pecaminoso, não é isso, gente. A gente precisa de dinheiro para viver, para comer, você precisa de dinheiro, para vestir, você precisa de dinheiro. Você veio para a igreja, precisa de combustível, precisa de dinheiro. Você não chega no posto e fala, paz do Senhor. Faz uma oração por mim que eu ponho gasolina no seu carro. No reino do Senhor talvez seja assim, né? No reino de Jesus talvez a oração seja suficiente. Dá uma rajada de glória. Oh, glória! Tá aí, o combustível tá aí. Mas hoje não é assim, a gente precisa do dinheiro. O problema é que a gente inverteu os negócios, gente. E o pão da vida está diante da gente, mas a gente prefere o pão com mortadela, que entra pela boca, vai para o estômago, é digerido e depois vira fezes. A gente não se alimenta de Deus, por isso que a gente está fraco. E aí aqueles discípulos, diante desse relatório de Jesus, e de Jesus dar uma confrontada nele, não, dura essa palavra, não quero seguir mais não. Discípulo mimimi. Não gosta de palavra dura de Jesus, não? Só quer a paternidade protetora? A gente quer Deus fragmentado, Deus em fatias.
A gente quer Deus que te pega no colo, o Deus que pega a gente no colo, o Deus que fala: filho, eu te consolo, filho, eu te curo, filho, eu te amo. Ele existe, Ele é pleno, Ele é maravilhoso, Ele é um pai que ama, Ele é um pai que te carrega de um dia que você não está conseguindo andar, Ele é um pai que te sustenta, que te dá o que você precisa e o que você não precisa. Eu sei, Ele é meu pai, mas Ele também tem correção. Ele também fala não, porque todo pai saudável dá limite, fala não. Ele não vai promover o desvio de caráter dos seus filhos. Então ele fala: espera, ainda não é tempo, você não tem idade para isso, você não tem tamanho para isso, não chega aí que é perigoso para você. Essa é a paternidade de Deus, a paternidade plena, a paternidade que dá amor e dá limite, a paternidade que dá bênção e dá serviço, condições. A gente fala muito de direitos nos dias de hoje, mas ninguém fala de dever. Já notou? Meus direitos, e o seu dever? Dever ninguém quer. Na hora do dever, não sou obrigado. Não sou obrigado. Até faz camiseta escrito: não sou obrigado. É obrigado sim, amor, porque o amor se compromete, o amor presta conta, o amor se submete. Quando a gente tem uma relação de amor com alguém, eu sou esposa do João, eu não faço o que eu quero da minha vida, não, vida louca. Não, eu sou mãe de 4 filhos. Mesmo que eles já sejam adultos, eu não faço o que eu quero da minha vida. Eu presto contas, sabe por quê? Porque eu amo. Quem ama presta contas. Quem ama está numa aliança. Não é vida louca, eu faço o que eu quero, não, gente. Se eu amo meu pai e minha mãe, ô mãe, pai, aqui ó, já cheguei, tá? Tá tudo bem, tá tudo seguro aqui. Quando eu sair daqui eu aviso. Isso é amor. Não vem falar: mãe, feliz dia das mães, te amo. Presentinho para você, mamãe. E no outro dia que eu falo: não vai nessa festa, eu vou sim, você não me manda, tchau. Não me venha com presente não, se você não é capaz de me obedecer. E Deus fala a mesma coisa: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Não adianta vir com cançãozinhas de amor para mim: oh Senhor, eu te amo, Jesus, o Senhor é lindo, Jesus, eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Mas depois vai viver a sua vida porca e não quer nem saber o que Deus está pensando sobre isso. Quem ama se envolve, quem ama presta conta, quem ama obedece, quem ama anda junto, quem ama renuncia, quem ama anda a segunda milha, dá a túnica e também a capa. Se eu for parar de falar desse amor, sabe, esse amor que tem nada a ver com amor, é a idolatria dos desejos. Eu amo, ama coisa nenhuma, usa o outro e fala que ama. Você ama você mesmo, ama o seu desejo, ama o seu prazer. Então que se lixe as regras, que se lixe a Bíblia. Eu vou viver o meu prazer. Depois que tudo der errado, onde estava Deus? No mesmo lugar que você estava quando você começou a desobedecer. No mesmo lugar, Ele está no mesmo lugar quando você escolheu o caminho da morte, o caminho da desobediência, o caminho da desonra, o caminho da mentira, o caminho do adultério. Isso não é sobre costurar o véu que Jesus rasgou, não, gente. Isso é sobre santidade. A graça não é uma desculpa para todo mundo pecar. Ah, Jesus já fez, não precisa fazer mais nada. A graça é um poder que vem sobre você para te capacitar a vencer o diabo e a sua carne. A graça te empodera a não viver mais escravo dos seus desejos, mas ser escravo de Cristo.